bem? Bom, na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre um ponto no R3. A gente vai começar falando sobre isso, um ponto no R3. Algumas pessoas, alguns alunos me disseram que sentem uma certa dificuldade de entender a posição espacial de um ponto, né? Então a gente vai começar essa aula tratando desse assunto. E depois a gente vai estender para as funções de várias variáveis, para o domínio dessas funções e prosseguir o nosso curso. É muito importante você ter essa noção gráfica do que significa isso. Por exemplo, eu coloquei aqui para a gente o ponto A, ponto sendo 2, 1, 3. O que significa isso? Ponto A, 2, 1, 3. Bom, o ponto 2, 1 você já está acostumado, né? X igual a 2, y igual a 1. Aqui, olha, no R2, né? No sistema de coordenadas cartesianas de duas dimensões. Você tem, se fosse só A igual a 2, 1, seria um par ordenado, x igual a 2, y igual a 1. Bom, e esse 3 aqui? Esse 3 é a coordenada z. Eu vou te mostrar aqui agora em 3 dimensões. Olha aqui a coordenada z. Isso significa um ponto no R3. X, Y, Z. Aqui, olha, x igual a 2, y igual a 1, e nesse nosso exemplo, z igual a 3, olha, tá vendo aqui? Z igual a 3. Então, são as três coordenadas desse sistema de coordenadas cartesianas, tá vendo aqui? Eu coloquei uma caixa, nesse caso um paralelepípedo, para a gente entender legal o que está acontecendo espacialmente, tá vendo aqui? Olha o que está acontecendo. Esse paralelepípedo ele tem três medidas. Na verdade, ele tem três dimensões, melhor dizendo. Onde você tem aqui essa dimensão, esse x aqui, olha, valendo 2. Esse aqui atrás, olha, também valendo 2, tá vendo? Esse aqui, olha, todos que são paralelos ao eixo x, ó, medem 2 aqui. E o y? O y é igual a 1. Então, olha, todos os que são paralelos ao eixo y, olha, medem 1, tá vendo? E o z? Mede 3. Então, todos os que são paralelos ao eixo z medem 3. Ok? Aqui atrás também. Então, nada mais, nada menos que isso. Essa distribuição espacial dessas dimensões aí, x, y, z. É claro, e aí aqui a gente pode mudar. Por exemplo, se o z for negativo, o que vai acontecer quando o z for negativo? Olha o que está acontecendo. Ele está indo para baixo. Exatamente como a gente pode pensar em duas dimensões. Olha aqui o z. Z está para baixo. Olha aqui o z igual a menos 1,5, né? 1,5. Olha aqui, ó. Z igual a menos 1,5. Ele desceu. Então, se eu quiser saber onde aquele ponto está posicionado, essa daqui, coordenada x, eu saio da minha origem e ando a medida da coordenada x em cima do seu eixo. Coordenada y também é paralelo ao eixo y, melhor dizendo. E o z paralelo ao eixo z. Ok? Olha aqui, por exemplo, se eu botar o x negativo, o que vai acontecer? Olha aqui o vermelhinho, ó. X negativo, voltou para cá, tá vendo? Olha o sentido foi esse. Então, x igual a menos 2, olha esse ponto. Menos 2, chega um pouquinho para cá. Menos 2, 1 e menos 1,5. Então, olha, x igual a menos 2, y igual a 1 e o z menos 1,5. Ele desce, ao invés de subir, daqui, olha o z. Tá vendo? Ok? Eu vou deixar esse aplicativo, um link desse aplicativo para que vocês possam fazer a manipulação e assim explorarem um pouco melhor. É bem interessante você fazer essa manipulação, fazer giros, que aí você tem como entender espacialmente isso, vai compreendendo o que está acontecendo aqui, ok? Bem, agora a gente vai falar sobre funções de várias variáveis. Vamos começar falando das funções de duas variáveis. Você tem aqui na tela uma função, um exemplo de função de duas variáveis. O que é isso? Bom, você já está acostumado a trabalhar com funções que apresentam para você uma estrutura do tipo f de x igual a uma
expressão que envolve x, né? Ou um termo independente só. E aqui, que função é essa? Bom, essa função, na verdade, ela é ao invés de ter uma dependência apenas de um x, ou seja, de uma variável, ela depende de outra variável também. Ela depende de x e também de y. Como é que a gente pode entender isso? A gente pode entender que aqui, olha, f de x e y é um valor de z. Z, ele depende do x e do y. Nesse caso, z igual a x vezes y. Se eu te der apenas um valor de x, você não consegue encontrar o valor de z associado a ele. Você precisa do par ordenado xy, olha, precisa do valor de x e do valor de y. Por exemplo, aqui, olha, se x for igual a 2 e y também for igual a 2, qual é o valor de z que você encontra? Ora, a expressão não é x vezes y, não é isso? Z igual a x vezes y, ou f de x y igual a x vezes y. Então, x é 2, y é 2, 2 vezes 2, 4. Então, z vai valer 4. Se eu mudar esses valores, olha aqui, por exemplo, se eu colocar aqui menos meio, para essa expressão, né, para essa função, x igual a menos meio, aliás, x igual a 2 e y igual a menos meio. Se x vale 2 e y, olha, menos meio, x vezes y, 2 vezes menos meio, igual a menos 1. Então, z vai valer quanto? Menos 1. Lembrando que x vezes y, aqui no nosso caso, é um exemplo, né? Eu poderia ter qualquer estrutura aqui, infinitas estruturas, né? Depois a gente pode trabalhar com outros exemplos. Esse aqui é um exemplozinho só. Então, uma função de duas variáveis, na verdade são duas variáveis independentes, né? X e y, independentes. E z, a variável dependente. Então, uma função de duas variáveis é uma função que associa o par ordenado xy a um valor de z. Aqui, olha. O par ordenado xy, aqui 2 menos 0,5 nesse caso, está associado a quem? A menos 1. Se eu for alterando aqui, olha, por exemplo, 1 e menos 0,5, esse par ordenado está associado a quem? A menos 0,5. É como a gente pode pensar assim, olha, eu preciso do xy para só então encontrar o valor de z. Por isso que o z é uma variável dependente, ele depende dos valores de x e de y, ok? E graficamente, como é que eu posso pensar isso graficamente? Bem, eu vou colocar aqui, por exemplo, 2 e 2,5. Ok? 2, 2,5. Se x vale 2 e y vale 2,5, o z vai valer quanto? 5. Ora, a gente aprendeu a trabalhar com pontos no R3, onde eu consigo associar essas três dimensões aos três eixos, x, y e z. E aqui eu vou fazer da mesma forma. Se x vale 2 e y vale 2,5, ó, x mede 2 e y 2,5, o z vai valer quanto? 5. Eu consigo associar aqui, exatamente como no ponto de três dimensões. Olha aqui, ó. X, eu girei para você entender o que está acontecendo aqui espacialmente, tá? Por isso que eu estou mexendo. Então, se x mede 2, olha. Y, 3, olha, 2,5, perdão, ó, 2,5, o z vai valer quanto? Aqui, olha. Bom, multiplicando x por y, o z vai valer 5. E se eu diminuo aqui, 2, 2, olha aqui, o z está valendo quanto? O z está valendo 4. Aqui nesse caso, olha, o que está acontecendo? Eu posso diminuir, por exemplo, se o y for menos 1, quando eu multiplicar 2 vezes menos 1, quanto deu? Deu menos 2. Aqui, olha, z igual a menos 2. Ok? Só que não é uma função. Quantos pontos eu tenho aqui nessa função? Bom, eu tenho infinitos. Infinitas possibilidades para x e infinitas possibilidades para y. E quando eu associo os dois, eu também vou ter infinitas possibilidades, nesse caso, infinitas possibilidades para z também. Isso que é o gráfico. A caixa a gente já conhece, não é? Dados os valores de x e de y, associados a essa função, eu encontro o valor de z. Não é isso aqui? Ok? Bom, e graficamente?
Bom, dados todos os valores possíveis para x e todos os valores possíveis para y, para cada associação x e y, eu encontro o valor de z. Isso é um gráfico em 3 dimensões. Esse gráfico aqui, por exemplo, olha que gráfico legal, olha. Está vendo aqui que gráfico é esse? Que gráfico é? Esse gráfico aqui, ele associa o z, ou seja, esse eixo azul aqui apresentado na tela, ele associa o z ao par ordenado x, y. Vamos entender isso um pouquinho melhor? Olha o que está acontecendo. Eu vou colocar aqui a caixa para você entender. Olha aqui. Se o x, nesse caso, ó, x sendo 2, aqui, olha, x igual a 2, ó, aqui é o eixo x, x igual a 2. E o y, olha aqui o y, o sentido de crescimento do y é esse, y também igual a 2. O z vai valer 4, por essa nossa função aqui, esse exemplo, né? O z vai valer 4. E vai dar esse ponto nesse gráfico, tá vendo o que está acontecendo? Bom, e se eu diminuo o x, por exemplo, eu boto x aqui, x igual a 1. Olha aqui, ó, x igual a 1, y igual a 2. Quanto é que vai valer o z? Nesse caso, 1 vezes 2, 2. Então, ó, 2. Tá vendo? É um ponto desse gráfico. Aí, se o x for negativo, a mesma coisa, a gente associa, opa, para cá, da mesma maneira. Olha aqui, vou botar um x aqui igual a menos 1. Então, eu vou procurar. Agora, olha, se o x cresce para cá, então ele decresce para cá, né? X igual a menos 1, y igual a 2, o z vai descer ao invés de subir. Olha o que está acontecendo. Ó. Descendo eu encontro essa superfície. Então, o gráfico dessa função de duas variáveis é uma superfície. Está vendo? Essa superfície ela é formada por infinitos pontos aqui em cima. Está vendo? Infinitos pontos. Mas o que esses pontos têm em comum? Todos esses pontos aqui, olha, o valor de z é igual ao valor de x vezes y. Em todos esses pontos, não importa para onde ele esteja, para frente, para trás, se eu aumento muito y, se eu diminuo muito y, não importa. Olha. Em todos esses pontos, olha aqui, olha, o z será igual ao x vezes y. Esse gráfico ele foi gerado de que forma? Foi gerado juntando, expondo, né, todos esses pontos. Isso aqui é um conjunto de pontos, né? Olha aqui, é um conjunto de pontos. Interessante esse gráfico, ele é bonitinho, né? Então é isso que está acontecendo. Eu associo x e y nessa expressão e encontro quem nela? Z. Isso é uma função de duas variáveis. Talvez você esteja se perguntando, mas e se eu tiver uma função de 3 variáveis? X, y, z, para encontrar uma quarta, um h. Eu tenho como esboçar o gráfico de uma função com 4 variáveis? Não, aí você não tem, porque a gente só esboça o gráfico com 3 variáveis, né? X, y e z. Mas essa função existe? Sim, claro que ela existe. Existe uma função onde você encontra um h em função de x, y, z. Essa mesma ideia aqui, olha, serve para você colocar vou colocar uma outra variável aqui. Eu só não consigo esboçar gráfico, mas a função continua existindo. Te dou um valor de y, um valor de x, um valor de z. Você joga na expressão, você me traz de volta quem? Um valor de h, por exemplo. Vou colocar um exemplo para vocês daqui a pouquinho. A princípio eu quero que entendam isso, ok? Também vou colocar esse applet para que vocês possam fazer as manipulações e entenderem o que é uma função de duas variáveis, tá bom? Bom, eu quero também fazer essa formalização. Vamos formalizar, olha o que está escrito aqui na tela. Uma função de duas variáveis é uma regra que associa cada par ordenado de números reais x, y de um domínio de D. O que é um domínio D? É um conjunto de pontos, né? Nesse caso aqui, um conjunto de pontos. Um único valor real, denotado por f de xy, foi o que a gente estudou lá. O conjunto D é chamado de domínio e a sua imagem é o conjunto de todos os possíveis de f, tá vendo? A gente escreve assim, né? Z igual a f de xy. Vou voltar àquela função para você entender o seguinte, olha aqui, ó. 1, 2. Esse par ordenado é um elemento do domínio, quer dizer, se eu uso esse 1, 2, esse ponto 1, 2 aqui, olha, 1, 2, eu encontro quem?
o z igual a 2. Esse z é a imagem desse ponto 1, 2, ok? E eu posso dizer que f de 1, 2, quem é o f de 1, 2? f de 1, 2 é 2, ok? Aqui, olha, f de 1, 2 é igual a 2, que é o resultado dessa multiplicação. É isso que aquela formalização está dizendo para a gente, ok? Variáveis independentes são x e y, e a dependente, o nome já diz, depende, é o z. O z depende de quem? Depende de x e de y. Eu preciso saber o valor de x e o valor de y para só então calcular o valor de z, ok? Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre o domínio de uma função, ok? Nesse caso, de uma função de duas variáveis. Aqui na tela nós temos uma função, um exemplo de função f de x e y igual a raiz de menos x2 menos 2y2 mais 9. Bom, a gente já aprendeu que essa função tem duas variáveis independentes, né? Nesse caso x e y. Para eu achar o valor de z, é só substituir um par ordenado aqui x e y, né? Nós temos aqui um exemplo, se x for 2 e y for 0, se aqui 2 e aqui 0, quando eu substituir eu acho raiz de 5, e nesse programa nós temos uma aproximação do raiz de 5 para 2,24, tá bom? Então, o par ordenado 2, 0 está associado ao z 2,24 nessa função, e graficamente você tem esse aqui representado na tela. Eu também já mostrei a vocês o que essa representação gráfica, não dessa função, mas o que significa isso. Então nós temos aqui, inclusive aqui, se eu andar com, por exemplo, se eu andar com o valor de x, você entende, olha, para cada valor de x, olha, para cada valor de x aqui, eu tenho o y, nesse y igual a 0, olha, vou mudando aqui o x, e mesmo mantendo y igual a 0, eu vou ter um valor de z associado. Todos esses pontos, olha, estão aqui, porque a gente associa menos x2, menos 2y2 mais 9, dentro da raiz eu acho o valor de z. Então está aqui, olha, tá vendo? O conjunto de todos esses pontos, ó, forma esse gráfico. Para y igual a 0, para y igual a 0,2, por exemplo, aqui. Para y igual a menos 1,4, aqui, também associa, tá vendo? Aí, a pergunta que a gente precisa fazer é a seguinte, deixa eu colocar aqui onde estava originalmente. Aqui no 1 e aqui no... estava aqui no 2, eu acho. Bom, a pergunta é a seguinte, como eu preciso saber dar valores, né, para x e y, para só então encontrar o valor de z, a minha pergunta é a seguinte, eu posso colocar qualquer par ordenado nessa função ou usar qualquer par ordenado x, y nessa função que eu encontro um valor de z associado a ele? A resposta é não. Por quê? Porque nós temos algumas limitações. Por isso é importante a gente estudar o domínio de uma função, de qualquer função. Assim como você já estudou o domínio de uma função de uma variável, a gente também tem que estudar o domínio de uma função de duas variáveis. Nesse caso, quaisquer valores que eu jogo aqui, ó, em x e y, eu consigo encontrar o valor de z? Não. Por quê? Porque, está vendo essa raiz quadrada? A gente sabe que dentro do conjunto dos números reais, eu não consigo extrair uma raiz quadrada de valores negativos. Então, o que necessariamente tem que acontecer? Menos x2 menos 2y2 mais 9 necessariamente precisa ser maior ou igual a 0, para que eu consiga extrair essa raiz. Se eu coloco um valor aqui de tal forma que o resultado, esse resultado dessa expressão, seja negativo, então eu vou ter raiz quadrada de um número negativo. Dentro do conjunto dos números reais, isso não é possível. Então, olha só nesse nosso programinha. Se eu continuo aumentando o valor de x, olha, vou aqui continuar aumentando o valor de x, olha. Tá vendo? X 2,9, x igual a 3, olha. Tá vendo? Se x for 3 e o y for 0, eu ainda consigo. Olha, o f de 3, 0 é 0. Vamos ver se é verdade, ó.
Se aqui for 3 e aqui for 0, bom, se esse é 0 e y é 0, isso que some. 3 ao quadrado, 9. Esse menos não está ao quadrado, né? Está fora. Então fica menos 9 mais 9, 0. Raiz quadrada de 0, 0. Agora eu vou aumentar o valor de x para 3,1, por exemplo. Quando eu aumento para 3,1, meu programa diz, olha, eu não consigo calcular o f de 3,1, 0. Esse ponto aqui, olha, não consigo associar esse ponto a nenhum valor de z. Está vendo a interrogação? Por quê? Porque quando eu faço isso, eu aumento esse valor aqui de x de tal forma que esse resultado aqui, olha, vai ser negativo. Se esse resultado é negativo, eu tenho uma raiz quadrada de um valor negativo. Então, esse ponto aqui, 3,1 e 0, no programa que eu estou usando, esse pontinho aqui, na verdade, é vírgula, né? Então, aqui no Brasil, a gente usa esse sistema de vírgula, né, ao invés de ponto aqui. E esse ponto aqui é para separar o x e o y. Então, 3,1 no x e o y no 0 é um ponto que eu não consigo associar nenhum valor nessa função, nenhum valor de z a ele. Ou seja, não existe f de 3,1, 0. Não existe esse f para esse valor. Bom, para quais valores então existe? Ou existem? Valores de z. Está vendo aqui? Olha, eu não associo a ninguém. É esse resultado que a gente precisa saber. O resultado dessa pergunta, para quais valores eu preciso? Então, eu preciso saber isso. Eu posso usar quais valores de x e y? Associar quais valores de x e y? Bom, para que a gente possa responder essa pergunta, eu tenho que olhar a estrutura algébrica da função e perceber, olha, tem uma raiz? Tem. Então, eu sei que essa raiz quadrada não pode ter uma expressão, um resultado negativo dessa expressão aqui dentro. Então, olha o que eu posso fazer no nosso exemplo. Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui para você enxergar melhor. Nesse exemplo que está lá, eu sei que menos x2 menos 2y2 mais 9 precisa ser maior ou igual a 0 para que essa raiz exista. Se isso aqui é verdade, bom, posso multiplicar todo mundo por menos 1, né? E eu acho essa expressão aqui. x2 mais 2y2 menos 9 tem que ser menor ou igual a 0. Ora, a gente lá na primeira aula, a gente estudou cônicas e quádricas. E a gente estudou que uma expressão geral aqui, olha, de uma cônica, usando essa estrutura, esse que A, B, C, D e E, se eu usar essa estrutura aqui, olhando para cá eu consigo identificar, não consigo? O A é o coeficiente do x2, o B é o coeficiente do y2. Se o A vezes B é maior que 0, olha só, ou seja, ambos são positivos ou ambos são negativos, então, tá vendo esse carinha aqui? É uma elipse. Essa expressão aqui, olha, é uma elipse. Eu consigo identificar como uma elipse. Interessante, né? Então, e aliás, aqui sendo uma igualdade, né? Se aqui for uma igualdade, olha, só para deixar isso claro, que é um menor ou igual, né? Eu vou explicar esse menor daqui a pouquinho. Se aqui for uma igualdade, olha, então essa expressão aqui é uma elipse, ok? Bom, mas eu tenho que ter esse resultado também menor que 0. Vou voltar para lá, tá? Então, olha só essa expressão, x2 mais 2y2 menos 9 tem que ser igual a 0 ou menor que 0, não é isso? Quando eu venho para cá e olho, bom, o que eu fiz aqui foi te mostrar, ó, a elipse que a gente gerou com esse resultado aqui, olha, menos x2 menos 2y2 mais 9 maior ou igual a 0. A gente gera essa elipse aqui e todos os pontos que estão dentro dela. Por que todos os que estão dentro? Porque aqui, olha, é essa mesma expressãozinha que está lá, só que quando eu multiplico por menos 1, o maior vira menor, é só isso. Está vendo essa expressão aqui? Não é uma elipse? Então eu quero toda ela, mas a elipse é só a borda, né? Só aquela linha. Como tem esse menor aqui, além da linha que eu tenho ali, daquela curva, o que está dentro também serve para mim. Todos os pontos dentro daquela elipse satisfazem essa expressão. Se eu pegar o x e o y daquele ponto, substituir aqui, olha, eu consigo satisfazer essa expressão. Está vendo? Sabe o que significa? Que eu posso colocar aqui, ó, posso usar aqui qualquer ponto
aqui dentro, eu posso usar qualquer ponto daquela dessa minha elipse aqui. Então esse é o meu domínio, olha. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui, olha, é o meu domínio. Ok? Deixa eu botar o ponto A de volta aqui para dentro. Vou fazer assim, para enxergar melhor. Tirei. Tá vendo esse ponto A? Ele é um ponto, tá vendo aqui o ponto A? Ele é o ponto onde você tem x e y dados, x e um y, e o resultado naquela expressão é o z. Então você tem o x, y, z, que é o ponto do gráfico, né, dessa função aqui. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, qualquer valor de x e y dentro dessa elipse, olha, qualquer valor de x e y dentro dessa elipse, e inclusive na borda dessa elipse, né, na fronteira dela, eu posso colocar aqui dentro que eu tenho resultado para z. Agora, se eu ultrapassar, por exemplo, se eu vier para cá, olha, o y igual a menos 3, está vendo aqui? Y igual a menos 3, x igual a menos 1. Se eu quiser um ponto aqui, eu já não consigo, dentro dessa função. Ele foge àquele domínio. Ok? Então, a ideia do domínio é só essa ideia de associar x e y a essa expressão sem causar nenhum problema aqui matemático aqui dentro, né? Nenhuma limitação dentro do conjunto dos números reais, tá vendo? Então como é que vai ser a estrutura desse domínio? Como é que vai ser o domínio dessa função? O domínio dessa função é formado por pares ordenados por pontos, no R2, né? Todos esses pontos aqui, olha, no R2, juntos, dão um conjunto domínio, ou seja, são todos que eu posso usar. Olha aqui, vou colocar ele aqui de frente para você ver melhor, tá vendo? Eu posso usar todos esses pontos aqui, mexer com y e com x dentro desses pontos aqui, olha. Todos eles eu consigo encontrar um resultado para z. Mas se eu passar, ó, já não consigo mais, tá vendo? Não consigo, eu tenho que ser dentro dele. Ok? E é verdade, né? Quando eu mostro o gráfico, olha aqui o meu gráfico. Esse gráfico só está definido aqui dentro, né? Olha aqui. Eu não consigo, não tenho mais nada fora dele. Nem aqui embaixo, tá vendo? Olha aqui. Ok? Só está definido aqui dentro. Isso significa que todas as funções têm um domínio com limitações? Não, tem funções que o domínio é o próprio plano, né? Você pode usar qualquer valor de x e y sem nenhum problema. A gente viu isso no exemplo anterior, né? X vezes y. Bom, não tem problema nenhum. Pode usar qualquer valor de x e qualquer valor de y. Mas existem funções que eu já não consigo fazer isso. Ok? Então, nesse caso, qual é o conjunto domínio? O conjunto domínio é essa minha... Deixa eu tirar aqui o gráfico para você ver melhor. O domínio é esse aqui. Esse é o domínio. Ou, se você preferir deixar algebricamente, qual é o domínio? Esse aqui. Ó. Esse é o domínio. São todos os pares ordenados x e y, tal que x ao quadrado mais 2y ao quadrado menos 9 é menor ou igual a zero. Ok? E o conjunto imagem? Bom, o conjunto imagem é formado por todos os possíveis valores de z, não é isso? Todos os possíveis valores de z. Então, olha aqui, um valor de z, ó. Esse é uma imagem, não é? Aqui, 2,6. E aí, se eu mexer aqui, se eu colocar o gráfico para você, você vai ver que aqui eu tenho todos os valores possíveis de z terminando em 3. Ou seja, a altura, né? Olha só, a altura, essa altura azulzinha aqui, olha, ela varia, olha, desde o 0 até o maior de todos. Qual é o maior de todos? É o 3. Mais do que isso, ele não consegue. Vou botar aqui, olha. Esse é o maior, né? É o maior valor que eu consigo para z. Tá vendo? Então eu consigo vários pequenininhos, desde o 0 até o 3. Qual é o conjunto imagem aqui? O conjunto imagem é o intervalo de 0 até 3. Qualquer valor real entre 0 e 3 é o meu conjunto imagem. Ok? Vou também deixar esse appletzinho para vocês trabalharem explorando, né, as funções de duas variáveis, o domínio dessa funçãozinha aqui. Tá bom? Bom, pessoal, agora eu quero fazer alguns exemplozinhos de onde a gente trabalha o domínio de algumas funções, tá?
Eu estou usando uma mesa digitalizadora, então não repare ainda, a letra não fica lá essas coisas todas, né? Mas dá para a gente entender bem. Bom, olha só, essa primeira função aqui é f de xy igual a raiz de y menos x2. Bom, o que eu preciso perceber aqui? Eu preciso perceber, primeiro eu tenho que olhar as exceções, aquilo que não pode, né? As incompatibilidades. E olha o que eu tenho que pensar aqui. Y menos x2 tem que ser maior ou igual a zero. Por que ele tem que ser maior ou igual a zero? Porque aqui eu tenho uma raiz quadrada. Bom, se isso acontece, olha só, y tem que ser maior ou igual a x ao quadrado. Mas olha, y igual a x ao quadrado é uma parábola, não é isso? Então, olha aqui o que está acontecendo. Só para você entender graficamente o que está acontecendo, olha. Se eu tenho aqui... Opa, vou tentar fazer uma parábola aqui. Bom, se essa daqui é a minha função y igual a x ao quadrado, o que esse domínio está dizendo para mim? Que o y tem que ser maior ou igual a x ao quadrado. Sabe o que significa? Que eu posso usar todos os pontos que estão nessa região aqui, olha. Todos os pontos dessa região, inclusive os pontos que estão aqui na borda. Por quê? Se eu coloco aqui, por exemplo, olha, aqui, olha, x igual a 1. Se y é igual a x ao quadrado, então aqui eu vou ter também quem? 1. Também 1. Mas e se eu colocar aqui, olha, 1, 2? Eu posso usar nessa função o 1, 2? Aqui, olha, x igual a 1, y igual a 2, é esse ponto aqui. Eu posso usar esse ponto na função? Posso, porque ele está dentro dessa região. Não é isso? Eu posso usar qualquer um ponto. Vamos ver se é verdade. Se x for 1, ó, x sendo 1 e y sendo 2, o que vai acontecer? Se y é 2, olha, 2 e x aqui valendo 1, f de 1, 2, isso é só um exemplo, eu não precisaria fazer isso, é igual a raiz de 2 menos 1 ao quadrado, ok? Quanto é que dá a raiz de 2 menos 1 ao quadrado? Dá a raiz de 2 menos 1, que vai dar 1. Opa, então existe. Está vendo que existe? Eu consigo deduzir que f de 1, 2... Deixa eu melhorar isso aqui. F de 1, 2 é igual a 1, ok? Tudo bem? Existe. Qualquer valor, qualquer par ordenado que esteja nessa região destacada faz parte do meu domínio, então eu posso usar. Então, como é que eu deixo esse domínio? De maneira bem explícita. Como é que eu posso explicitar esse domínio aqui? Bom, nesse caso, né? O domínio da minha função f é igual, olha aqui como é que eu escrevo, aos pares ordenados x, y reais, tal que y tem que ser maior ou igual a x ao quadrado. Olha, é o que está escrito aqui. São todos os números, todos os pares ordenados x, y reais, né? Tal que y, aqui embaixo, né? Tal que y é igual a x, é maior ou igual a x ao quadrado. Ok? Bom, vamos fazer um segundo exemplo agora. O segundo exemplo está aqui. F de xy é igual a 1 sobre x vezes y. O que não pode acontecer aqui? Não pode acontecer de x vezes y ser igual a zero. Por quê? Porque é um denominador. Não tenho raiz, não tenho nenhum outro problema. O único problema é o denominador. Então, ó, x vezes y tem que ser o quê? Diferente de zero. Quando é que x vezes y dá diferente de zero? Bom, x tem que ser diferente de zero e y também tem que ser diferente de zero. Ok? Como é que eu posso escrever então o domínio dessa função? Domínio da função f é formado pelos pares ordenados x, y reais. Na verdade, eu posso só colocar x, y, r2, né? Tal que x diferente de zero e
y também diferente de zero. Se o x for diferente de zero e o y também diferente de zero, bom, é o suficiente para que o produto não dê zero. Tá legal? Simplesmente isso. Posso usar qualquer valor desde que o x nem o y sejam zero. Tá? Voltando aqui, eu acho que eu deixei uma coisa errada. Olha aqui, olha, vou corrigir, tá? Corrigindo, aqui é ao quadrado. Por quê? Porque na verdade não é r ao quadrado, é r2, né? É reais no x e reais no y, tá bom? Então, em tempo, está aqui a nossa correção, tá? Agora, olha esse terceiro exemplo. f de xy igual a seno de x vezes y. Bom, x e y aqui não tem a gente não encontra nenhum problema, nenhuma limitação para x e y. Eles podem assumir quaisquer valores reais. Seno de qualquer valor real é possível. Então, o xy pode assumir qualquer valor real. Logo, como é que vai ser o meu domínio aqui? Como é que eu posso escrever o meu domínio? Posso escrever assim, o domínio da minha função f vai ser quem? O próprio R2, ok? Qualquer par ordenado, né? Onde x é igual a r e y é igual a r. Não tenho limitação nenhuma. Tudo bem? E, finalmente, aqui eu quero trabalhar com esse exemplo, onde você tem uma função de 3 variáveis. Lembra, a gente falou que ia trabalhar com funções de 3 variáveis? Olha só aqui. Quais são as variáveis independentes aqui? X, y, z. Então, na verdade, é como se eu tivesse um h, vou colocar assim, ó, é como se eu tivesse um h dependendo de quem? Dependendo de x, de y e de z. Antes, eu tinha que ter um par ordenado, não é? Deixa eu voltar aqui. Antes eu precisava de um par ordenado para achar o valor de z. Agora eu preciso de um terno, né? X, Y, Z. Se você me der o valor de x, o valor de y e o valor de z, só então eu encontro o valor de h. E qual é o domínio aqui? Bom, eu faço da mesma forma. Como é uma raiz quadrada, menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, menos z ao quadrado, mais 4, tem que ser maior ou igual a zero, já que é uma raiz quadrada. Ok? Posso multiplicar todo mundo por menos 1, vai ficar x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, menos 4, menor ou igual a zero. Coloca esse 4 para o outro lado, vai ficar x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, menor ou igual a 4. Ok? Pronto. O que é isso aqui? Esse é o meu domínio, na verdade. Está aqui, olha. Eu posso usar qualquer valor de x, y e z, desde que o x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado seja menor ou igual a 4. Isso aqui parece alguma coisa que a gente já estudou, não parece? Bom, se aqui for uma igualdade, essa é a equação de uma esfera. Sabe o que significa? Que o meu domínio é qualquer ponto de uma esfera de raio 2. Qualquer ponto da casca esférica e do interior da esfera. Não é o gráfico da função. Vamos ter isso bem nítido na nossa mente, né? Não é o gráfico dessa função não é uma esfera, até porque são 4 dimensões, né? Eu tenho 3 variáveis independentes e uma dependente, então não dá para trabalhar com o gráfico dela. Agora, o gráfico do domínio dessa função, ou seja, esses valores aqui, olha, que eu posso usar de x, y e z, o gráfico do domínio dessa função é uma esfera de raio 2 e mais o interior da esfera. Legal, né? Como é que eu posso escrever esse resultado aí do domínio? Bom, vamos lá, formalizando aqui o nosso resultado para o domínio. Domínio da minha função f é igual a o par ordenado x, na verdade par não, né? O terno ordenado x, y, z, ó, no R3 agora, não é isso? Meu domínio agora no R3, ou seja, eu posso usar qualquer valor desse na minha função, tal que, olha aqui minha condição, desde que, né? X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado seja menor ou igual a 4. Tudo bem? Pronto. Está aqui. Deixa eu tentar diminuir um pouquinho. Opa, diminui muito. Aqui. Está aqui. Ok? Esse é o meu domínio. Esse aqui, ó, é o meu domínio. Tudo bem? Bom,
Espero que vocês tenham entendido e a gente se fala durante aos nossos encontros síncronos, tá bom? Um grande abraço e Deus abençoe vocês.